Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL deste dia 11 de outubro de 2023. César, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Robs, boa noite para a nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o conflito, Hamas e Israel. Eu queria te fazer uma pergunta antes de chamar o nosso convidado, que é... Eu estou lendo seu livro, Esfarrapados, em que você usa o conceito do elitismo histórico-cultural para explicar a nossa brasilidade, as nuances, os nossos desafios enquanto brasileiros. Dá para aplicar esse mesmo conceito quando a gente fala, por exemplo, do conflito entre Hamas e Israel? A gente consegue aplicar esse conceito do elitismo histórico-cultural também nesse caso, César? Sim, Rô, obrigado, querida, pela oportunidade. Você tem razão, nesse caso, eu uso essa categoria para refletir acerca de como a sociedade brasileira se organizou. Então, o que é o elitismo histórico e cultural, a meu ver? Essa força social, eu já te falei isso 300 vezes, acho que você não aguenta mais ouvir, essa força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última instância, uma hierarquia moral que organiza a formação econômica, social, política do Brasil, nesse caso. Mas isso também se aplica para a sociedade internacional. Tá? Quando você tem a governança global girando ao redor do capitalismo anglo-saxão, é disso que eu estou falando na mesma medida que eu trago, por exemplo, o elitismo histórico-cultural para o contexto brasileiro, essa força de distinção aplicada agora para a governança global. A gente gosta de pensar, quando eu digo a gente, são as pessoas que estudam relações internacionais, que a governança do planeta, Hobbes, se dá com base na Declaração dos Direitos Universais do Homem. Ou a gente gosta de pensar no direito internacional como uma construção que pretende fazer um mundo um pouco mais justo. Isso não é verdade. O mundo, ele não se organiza ao redor dos direitos universais do homem. Ele se organiza ao redor do capitalismo anglo-saxão até esse ponto. Não por acaso você tem o dólar estadunidense como uma moeda basicamente global, não por acaso você tem o inglês como um idioma basicamente global, entende? E isso cria essa hierarquia moral que atribui diferentes valores a diferentes vidas, tá? Então uma vida na Europa Ocidental vale mais do que uma vida na África Subsaariana. Uma vida israelense vale mais do que uma vida palestina. Uma vida nos Estados Unidos vale mais do que uma vida no México ou na América Latina. É precisamente disso que eu estou te falando quando eu te digo a respeito dessa hierarquia moral que organiza a governança global e como a sociedade internacional está conduzida pelo capitalismo anglo-saxão. Consequentemente, as vidas que estão no cerne das nações que comandam esse processo valem mais do que as vidas dos cidadãos que estão na periferia e na semiperiferia dos estados que seguem esse processo. É isso que está em jogo quando a gente vê, por exemplo, a repercussão midiática que tenta classificar um ato como terrorista e o outro como uma resposta legítima. É óbvio, Hobbes, que a gente condena a violência em todos os níveis. É óbvio que o que foi feito pelo Hamas não é aceitável, mas também não pode ser aceitável o que vem sendo feito pelo Estado israelense há 7 décadas. Fundamentalmente é isso que eu quero trazer nessa abertura. Não é aceitável não ter água potável nos hospitais, entendeu? Na faixa de Gaza. Quero trazer mais um ponto também, A FAB, os aviões da FAB vão buscar os brasileiros, estão pegando os brasileiros, e os primeiros brasileiros que estão sendo resgatados são os que estão em Israel. Faixa de Gaza entra depois. Ótimo ponto. Brilhante a tua observação. Entende como isso. até isso responde à hierarquia moral a qual eu estava aludindo anteriormente na minha fala. Brilhante seu ponto. Obrigado por isso. É isso aí. Vamos chamar Vamos lá. Nosso convidado? Vamos lá. Boa noite, Reginaldo Nasser, que é professor livre-docente de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse, Reginaldo. Obrigado pelo convite e um grande prazer estar aqui conversando com vocês a respeito dessa questão que está aí chamando a atenção, mais uma vez, do mundo inteiro. Obrigado, Nasser. Prazer te receber aqui. Vamos lá. Nasser, para a gente entender o atual conflito entre o Hamas e Israel, entre os palestinos e israelenses, é preciso a gente entender quando isso começou. Eu
posso cravar na cronologia 1917? Pode sim. E por quê? Porque ali, até aquele momento, 1917, toda aquela região do Oriente Médio, onde a gente conhece hoje como Síria, Líbano, Iraque, Jordânia e território da Palestina, era de domínio do Império Otomano. O Império Otomano, o centro do Império Otomano está no estado que hoje nós conhecemos como Turquia. Então, em 17, já durante a Primeira Guerra Mundial, começa a se desintegrar aquele império. E, no lugar dele, já começam a aparecer as grandes potências, que vão se estabelecer na região mesmo após a Primeira Guerra Mundial. Mas ali já tem isso, e quem começa a exercer o domínio ali, especificamente na Palestina, são os britânicos, o Império Britânico. Então, ali uma nova forma de colonialismo, o nome é diferente, é mandato britânico, é o nome de colonialismo, mas é um mandato. Quer dizer, ele domina, manda naquele território que era habitado pela grande maioria de palestinos e uma minoria de judeus. Muito bom. Vamos avançar um pouquinho na cronologia, então. Aí a gente está em 17. O que acontece em seguida na década de 40 ali com a formação das Nações Unidas e essa divisão mais específica que acontece ali naquela região, Nasser? Tá. Entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início aí da década de 40, mesmo antes da guerra, tem um processo que chama de migração de judeus para a Palestina, onde vai aumentando gradativamente a população de judeus, território, compra de terra, e começam ali os conflitos. Os conflitos já começam nesse momento, e é um conflito entre três partes: Império Britânico, judeus e palestinos. Quando vai para a Segunda Guerra Mundial, outro reflexo da mudança da ordem internacional, quer dizer, como nós vimos, como acabamos de falar aqui, é um reflexo da Primeira Guerra Mundial, o mandato britânico. Agora, a saída do mandato britânico também é um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Então, o sistema internacional repercute diretamente no local. E o que acontece? A Inglaterra sai. A Inglaterra está em processo de saída da região, processo de descolonização. Nesse processo de colonização, portanto, as duas outras forças organizadas em torno de palestinos e judeus começam a disputa pelo território. A ONU, em 1947, nomeia uma comissão, e essa comissão vai estudar a questão. Fica de estudar como fazer diante daquele problema, dentro daquela questão. E nisso se estabelece aquilo que se configurou chamar a partilha da Palestina. A Palestina era o território. Por isso que esse momento, às vezes fala que é 48, que é a criação do Estado de Israel. Mas, na verdade, é esse momento que precede a criação do Estado de Israel, 47. Segundo o historiador israelense Ilan Pappé, vários livros sobre essa questão, um grande pesquisador, ele vai dizer que a partir desse momento já começa uma ação das organizações, milícias judaicas de expulsão de palestinos. Então ele diz que tem um plano, ele encontrou esse documento, há um plano que chama Plano Dalet. Esse Plano Dalet é um esboço da estratégia das organizações judaicas do que fazer, desde questões militares até as regiões. Então começa aí. E nessa partilha, eu vou ler aqui para vocês os dados, que eles são fundamentais. É aqui que é o ponto de partida da questão. Então a partilha aconteceu a seguinte questão: os colonos judeus, à época, eram proprietários de 6% das terras e representavam 30% da população. Então, vou repetir aqui, o pessoal entender bem:
30% da população eram judeus, 70% palestinos. Esses 30%, à época, tinham 6% do território. Na partilha, esses 30% da população passaram a ter 55% do território. Já para os palestinos, que eram 70%, passaram a ter 45% do território. Então, além disso, na distribuição, as terras mais férteis, as terras mais produtivas, ficaram a sua grande maioria com os colonos judeus. Para o caso nosso aqui, Gaza era um lugar praticamente inabitado. Gaza tinha sofrido já com o Império Otomano, foi muito reprimida ali a região, árida, então, portanto, tinha pouca gente, né? Então, isso ficou com os palestinos. Os palestinos não aceitaram a partilha. Então, quando vem o reconhecimento da ONU dessa partilha, tem guerra. Guerra denominada árabe-israelense. Por que árabe-israelense? Porque alguns países árabes enviaram soldados para lutar ao lado palestino, né? Nessa guerra, Israel ganhou. Então, veja só, o que aconteceu? Aquilo que gera maior o território aumentou. Eles ganharam mais 22%. Então, ou seja, conta final. Daquele território que existia inicialmente, 78% ficou com os colonos judeus, que eram 30% da população. O restante dos territórios ficou com a maioria da população dos palestinos. Então, basicamente, região de Gaza e a região da Cisjordânia. Bom, essa situação ficou anômala porque não se deu início, não se deu construção, as potências não apoiaram a mesma coisa, a constituição de um Estado palestino, né? Então, as grandes potências reconheceram Israel, né? A União Soviética foi a primeira, depois os Estados Unidos, todos os outros, Inglaterra, todos reconheceram, mas não deram um passo para a construção do Estado palestino. Pois bem, então esses dois territórios ficaram numa situação anômala. Né? Essa situação anômala foi resolvida, entre aspas, jogaram para frente o problema e colocaram uma população ali de Gaza sob a supervisão do Egito, que é perto ali do Egito. Cisjordânia, a supervisão da Jordânia. Isso foi até 67. A Síria e o Egito entram em conflito com Israel. O final desse conflito, o que acontece? Israel ocupa militarmente Gaza e Cisjordânia. Então, a guerra de 67 é o segundo momento, né, que se tem êxodo de palestinos. Porque, então, na Primeira Guerra, né, quando acontece os palestinos, muitos vão para Gaza, fogem para Gaza. Então, se hoje a gente olhar todas aquelas cidades em torno de Gaza, onde o Hamas entrou, que matou civis, entrou em combate com militares, etc., aquelas cidades ali em entorno, aquela coisa, era o lugar dos palestinos. Então, 70% dos palestinos que vivem hoje em Gaza são refugiados, quer dizer, eles não são de Gaza, né? Então, a Gaza e Cisjordânia ficaram ocupadas militarmente. E isso, eu estou dizendo aqui, está em todas as resoluções da ONU. Todas. Dizem o seguinte, que Gaza e Cisjordânia são territórios ocupados por Israel de forma ilegal, né? O direito internacional reconhece isso. Bem, na década de 90, tem início os acordos de Oslo, quando se vislumbra uma possibilidade de ter o Estado palestino, há um grande otimismo no mundo, final da Guerra Fria, e os Estados Unidos vai lá mediar o acordo entre o Yasser Arafat, que era o líder do
Autoridade Palestina, e o Isaac Rabin, né, que era do governo trabalhista. É lá o aperto de mão deles e tal. Então, Oslo, o que acontece? O Arafat reconhece a existência do Estado de Israel, também não coloca em questão, que isso é um tema importante sempre para a Palestina, o direito de retorno. Direito de retorno de quem? Daqueles que foram expulsos, que perderam suas terras, estão fora da Palestina, foram para o Líbano, Jordânia, Síria, etc. O Arafat concordou, tanto é que o grande escritor palestino Eduardo Said chamou o Arafat de traidor, que ele abandonou. Mas assinaram esses acordos, dividiu e havia uma previsão que gradualmente seria constituído o Estado palestino em Gaza e Cisjordânia. Né? Não aconteceu, obviamente, e mais do que isso, todos esses territórios começaram a entrar colonos judeus. Então, se você olhar hoje a Cisjordânia, ela é um pontilhado, ela não é um território contíguo, homogêneo. Então, várias colonas tomaram conta e, portanto, esse território que eu estou falando aumentou mais ainda de colonos. Sim. Né? Dentro de Gaza e dentro da Cisjordânia. Em 2005, o Ariel Sharon, num lance genial não quer dizer que eu concordo, mas foi muito inteligente, e diz o seguinte: bom, vamos tirar os colonos de Gaza e dar autonomia aos palestinos. Isso pegou muito bem no mundo. Inclusive, alguns palestinos comemoraram. Né? Puxa, e saíram. A extrema-direita não apoiou, ficou contra o Sharon, mas foi um momento importante. O Sharon, o Israel reatou com muitos países árabes, aumentou o comércio com os países árabes. 2 anos depois, 2007, tem o cercamento de Gaza, que é o que temos até hoje. O que é o cercamento? Israel cerca cerca mesmo, coloca cerca, muros, etc., em torno de Gaza, domina o mar, a faixa que seria de direito de exploração ali, de pesca dos palestinos, e, obviamente, por área, proíbe tudo. Então, Gaza fica cercado, e é essa a situação até hoje de Gaza. É o cerco. E esse cerco, Israel tem o controle total de entrada de comida, alimento, controla a água, controla a eletricidade, controla tudo. Essa é a situação que se mantém de 2007 até hoje de cercamento. Ou seja, vivemos uma situação arrastada, né? Arrastada. Perfeito. Botada embaixo do tapete, literalmente. Em algum momento ele sairia, em algum momento eclodiria, inevitavelmente, né? Agora, Nasser, nessa linha do tempo, quando é que surge o Hamas? Né? Que o Hamas controla a faixa de Gaza há pelo menos 16 anos, mas lá também existe a Autoridade Palestina. Queria fazer esse cruzamento entre a Autoridade Palestina e Hamas e entender o surgimento do Hamas, por favor. Perfeito. Até o Hamas é criado em 87, oficialmente. Até então, o único representante dos palestinos era a Autoridade Nacional, e tinha a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e outros grupos. Tinha vários grupos. Tinha grupo marxista, tinha grupo de todo perfil, liberal, estava dentro da autoridade. Lá na faixa de Gaza começa a surgir o Hamas como uma organização islâmica de caridade, organização religiosa, né? Então, atendendo o pessoal. E veja, sempre uma assimetria. A Cisjordânia é uma situação complicada, social e economicamente, mas desde aquela época, Gaza era pior, uma situação bem pior do que a Cisjordânia, em termos econômicos e sociais. Então, o Hamas teve essa penetração, vamos dizer, nesse perfil dessa população mais excluída. Né? E, ao longo dos anos, ele foi crescendo. Hoje, atualmente, há vários documentos, pesquisas mostrando que foi criado por Israel.
À época, Israel acusava a OLP de terrorismo. A Autoridade Nacional acusava o Arafat de terrorismo, acusavam todos de terrorismo e tal, e promoveu o Hamas. É um contexto também internacional que pega um pouco depois, isso no Afeganistão, estou mencionando aqui porque é importante para o tema. O Afeganistão início da década de 80, onde os Estados Unidos tinham uma estratégia que era apoiar o Islã contra o marxismo. Era deliberado, quer dizer, o Ronald Reagan recebe no Salão Oval, qualquer um que clicar na internet vai aparecer a foto, os líderes islâmicos do Afeganistão, e ele diz, é a religião, né, contra o ateísmo. Então, aqui os cristãos, os islâmicos contra os ateus. Então, isso também se insere na Palestina, por quê? Porque, como eu disse, a Autoridade Nacional Palestina, o Fatah, o LP, tinha o Frente Popular para a Libertação da Palestina, tinha um perfil mais socialista. Né? Então, a disputa começa. E aí, só que acontece, o Hamas começa também, ao mesmo tempo, as intifadas, né, que são as revoltas populares contra a situação. Não é revolta armada, de uma arma. As intifadas foi uma revolta que movimentou muito os palestinos, revoltavam contra a situação que eles estavam. E o Hamas captou uma parte dessa insatisfação e, ao mesmo tempo, que começou a se organizar enquanto grupo armado. Né? E saiu do controle de Israel. É aquela história do tiro pela culatra. Né? Que é clássico isso nos Estados Unidos. Né? O termo lá nos Estados Unidos é blowback. Né? Você faz volta contra você. Né? Então o Hamas começou a crescer, começou a ter muito atentado. Se lembrar, a década até 99, 2000, mais ou menos, para, inclusive, desacreditar os acordos de Oslo, né, que foram feitos, que eu mencionei. Né? Os atentados em cafés, era atentado sincronizado e tudo mais. Então ele começou a ganhar uma dimensão, né, muito grande. Bem, naquele momento que eu mencionei que o Sharon, o Ariel Sharon, bola aquela estratégia de dar autonomia tal para Gaza, o que acontece? O Hamas consegue crescer ali nesse ambiente, disputa eleições com a Autoridade Nacional Palestina, sob supervisão internacional. Inclusive, a eleição contava com um dos supervisores, era o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, e ganha as eleições, legitimamente. Então, por isso que essa história aí de, depois a gente vai chegar a esse negócio do Hamas é terrorista, etc., eu digo, sim, ele faz atentados terroristas, tem atos terroristas, mas ele não se define apenas por isso, porque ele foi processo eleitoral, ele exerce uma função administrativa, ele tinha outras funções, né? Então ele ganha a eleição. Ele ganha a eleição e começa a disputar com a Autoridade Nacional Palestina e chegam a quase uma guerra civil. Vários mortos entre eles, a disputa. E o Hamas acaba conseguindo a preeminência na faixa de Gaza. A Autoridade Nacional Palestina deixou de existir lá. Né? E a Autoridade Nacional Palestina permanece como, vamos dizer, a preponderante na Cisjordânia. Então ficou um duplo governo. E se a gente olhar o mapa, não são um duplo governo porque são regiões separadas. Né? Muita gente fala só para criar o Estado da Palestina, mesmo se criar com essas duas regiões, no meio tem o Estado de Israel, não tem, que está tudo bloqueado, nem se comunicam. Né? Então, foi criando duas realidades, né? Embora sejam todos palestinos, embora estejam todos nesse escopo da luta pela libertação da Palestina nacional, o Hamas, a faixa de Gaza deu ali um aspecto muito específico. Né? Cercada, não se conhece nenhuma situação semelhante no mundo, desse cerco, tem uma população, não tem uma população, uma identidade étnica e tal, são árabes, palestinos e tal, mas não são Estado, não tem força armada reconhecida, regular, daí o Hamas aparecer,
e longe de tudo, porque eles não podem se comunicar com ninguém. O Egito fechou as fronteiras, uma parte pequena ali é com o Egito, a grande parte com Israel. Então está isolado do mundo, praticamente isolado do mundo. E o Hamas foi aí. Então o Hamas cultuou isso e tem uma sequência disso que nós estamos vendo hoje, é uma sequência. Posso errar aqui de cabeça, mas 2008, 2010, 2014, 2018, 2019, nós vamos ter vários desses eventos de pico, né, de conflito, né, e que estabelece um ciclo. É o conflito, chega vamos dizer, um armistício, aí ninguém mais olha para Gaza e volta tudo o que era antes, ou seja, miséria, pobreza e opressão. Mas ninguém vai ficar olhando para isso, porque só olha quando tem ação bélica. Uhum. Né? Costumo dizer que é a paz violenta. Essas pessoas vivem uma paz violenta. Então, não é que é paz quando faz o acordo, né, quando cessam as hostilidades. É uma paz horrorosa. As pessoas vivem em condições subhumanas, né, durante todo esse momento. Então, portanto, não é ausência. Lógico que ninguém quer ação bélica, ninguém. Só pessoas ensandecidas para gostar de ação bélica. Apenas quando tem a defesa, mas para assassinar civis, para entrar em conflito. Mas, mesmo sem as ações bélicas, a vida é muito desumana. É uma situação, o que alguns chamam de prisão a céu aberto. É uma coisa assim, horrorosa. Então, finalizando, é esse terreno no qual está o Hamas, né, onde ele se estrutura, onde ele se articulou e de onde ele faz aí as suas ações. Né? Uhum. Nasser, e aí a gente tem nessa terceira década do século XXI, a gente tem um processo franco a essa altura já, de reorganização da própria governança global. A gente tinha uma estrutura determinada, sobretudo a partir do começo da década de 90, né, com o desmonte do campo soviético, no qual basicamente os Estados Unidos deram as cartas de uma maneira bastante unilateral, e a gente tem agora todo um processo se reorganizando, principalmente com China, com Rússia, com Irã, com outros atores, a Índia, outros atores que tem também um papel bastante dúbio aí, mas outros atores se organizando para, de alguma forma, fazer um enfrentamento a esse modelo unilateral de governança global. Como é que você acha que os eventos dessa semana, considerando aí a agudização desse conflito entre Hamas e Israel, se insere nesse processo de transformação da geopolítica global de forma mais ampla? Bom, já vou pela afirmação contundente que ele está fora, né, e volto a ela. Então, veja só. Em geral, eu acho que nas análises de relações internacionais, por vezes há um equívoco de pensar que as ordens internacionais, no sentido geral, global, acabam determinando o que acontece em toda e qualquer região do mundo. Uhum. Claro que ela condiciona, claro que ela tem efeitos. Eu mesmo acabei de apontar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a influência que isso teve na questão palestina, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, o sistema de alianças, ele não atinge a questão palestina. Explico. Isso é interessante, porque isso já vem até antes da Guerra Fria. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que aquela região ali do Oriente Médio tem uma particularidade dentro desse contexto maior. Então, até a Guerra de 73, está fazendo 50 anos, semana passada, foi entre Egito e Síria contra Israel, até aquela guerra, teve a participação muito clara do apoio da União Soviética a Egito e Síria e dos Estados Unidos a Israel. E interferiram no conflito, no momento que Israel estava caminhando para Damasco. Brezhnev, da União Soviética, ligou para o Kissinger e disse: para!
o Kissinger ligou para as forças israelenses e mandou parar. Esse padrão acabou. Não tem a grande potência negociando essa questão. Então, já na década de 80, padrão que se mantém até hoje, que é a Guerra do Líbano. Também estavam envolvidos os palestinos. Os palestinos que foram expulsos estavam no Líbano, se organizaram com as forças de esquerda libanesa. Do outro lado, as forças de direita libanesa articuladas com Israel. Mas, naquele momento, a União Soviética não tinha já mais participação nenhuma. Estava na guerra do Afeganistão, estava em e tudo mais. Então, quando você entra na década de 90, aí sim que você apontou. Na década de 90, a presença unilateral é os Estados Unidos. Ok, isso tem todo sentido. Quer dizer, a Rússia e a China na década de 90 começam a crescer, hoje tem a configuração do BRICS, inclusive influência em outros lugares do Oriente Médio. É importante anotar isso. A Arábia Saudita hoje tem um bom relacionamento com a China, ótimo. Mas tem uma coisa mais complexa. Israel é o grande aliado norte-americano. Mais do que aliado, Israel faz parte da política interna norte-americana. Ao mesmo tempo, Israel se dá muito bem com a China e a Índia. Aí é que tá. A China, Índia e Rússia. A Índia nem se fala. Então, ou seja, eu costumo dizer que tanto no nível governamental como no nível, vamos dizer assim, individual, apoiar a causa palestina, hoje, já há algum tempo, não é fácil. Sim. Os custos são muito altos. E veja, vamos pensar friamente. O que um país, em termos econômicos, eu falo, ganha apoiando a Palestina? Não ganha nada, absolutamente nada. Só tem a perder. Né? O que nós, eu falo isso para os jovens, tudo, o que vocês têm? Vocês não têm a ganhar, vocês não vão ter, como tem para Israel, viagem, paga para estudos, você não tem apoio material, você não tem nada. É solidariedade. É isso. Uma causa solidária, de fato. Sem é isso. Nenhuma. Como década de 60, o movimento que foi um dos primeiros movimentos dos negros nos Estados Unidos, que se articulava com os palestinos, que a ideia é solidariedade, ponto final, não tem outra coisa. Solidariedade, Angela Davis e todos eles, até hoje. Angela Davis recentemente ia ser homenageada numa universidade, e aí mandaram um recado para ela que ela tinha que tirar as questões da Palestina. Ela disse, prefiro não receber o prêmio. Sim. E ficar por aqui. É o preço a ser pago dessa articulação. Então, a questão palestina ela começou a aparecer também como um símbolo da simetria, do forte contra o fraco, daquele que luta pela libertação nacional, e começou a ter uma identificação com os povos, com as sociedades, não com os governos. Há uma sincronia aí, governo e povo. Então, os governos apoiam, dão uma declaração, mandar ajuda humanitária, mas envolver para criar o Estado palestino? Ninguém, absolutamente ninguém. Então, quando eu falei dos acordos de Oslo, como é que se faria para construir? Tem que cumprir o que foi acordado. Ué, como é que obriga? Se a questão é só entre Palestina e Israel. O palestino tem força policial, que era a autoridade palestina. O outro tem um dos maiores exércitos do mundo. Como é que cumpre isso? Quem que fiscaliza? Então sempre vinha notícia. Israel não cumpriu. Israel não cumpriu. E o que faz tirar? Então quem vai tirar aqui esses colonos armados de lá? Então, ou seja, só concluindo, nós temos um momento, no caso da Palestina, uma completa ausência das instituições internacionais, das potências regionais ou das grandes potências. Ninguém. A Arábia Saudita emitiu uma nota dura contra Israel, ok, mas fica na nota. Não vai além disso. Então, as perspectivas de construção, sinto dizer isso, as perspectivas de construção do Estado palestino é muito inviável, a não ser que um dia uma das grandes potências resolva comprar essa briga, essa luta, esse objetivo.
E, Nasser, por que o Hamas escolheu exatamente este momento para atacar Israel, hein? Boa pergunta. Veja só, eu tenho um exercício, aprendi com o professor, o grande professor, e era o seguinte: a gente, para fazer análise, a gente tem que fazer um momento excepcional de se colocar no lugar do ator, né, que está fazendo. Aí ele alertava, mas depois você sai, não fica no lugar dele não. Né? Então ele tinha uma frase lá: se você quer compreender o César, que era o imperador, pensa como César. Então vamos pensar lá como Hamas. Entendo que uma hipótese primeira é no sentido internacional. O que estava acontecendo? Até 2 semanas, o maior, vamos dizer, empreendimento aí do Netanyahu junto com o Biden era um acordo com a Arábia Saudita. Uhum. Durante o governo Trump lançou aquele plano que se chama Acordo de Abraão, que é, entre aspas, normalização das relações de Israel com os países árabes. E entraram alguns países árabes nisso. Marrocos, Sudão, Emirados Árabes. A Arábia Saudita não entrou. A Arábia Saudita sempre manteve uma boa relação com Israel, mas não tão próxima, sem problema, nunca teve, mas não entrou. E ela não entrou. Então isso estava se tornando um problema. Agora, com a guerra da Ucrânia, aí é o que o César disse, aí se encaixa. A guerra da Ucrânia, o que aconteceu? A Arábia Saudita é um país que tem ótimas relações com os Estados Unidos. Recebe arma, compra arma, investimento, tem base militar americana até na Arábia Saudita. Os Estados Unidos apertou para tomar medidas contra a Rússia, ela não só não tomou, como aumentou as relações com a Rússia. A Arábia Saudita, para vocês terem uma ideia, os maiores produtores de petróleo do mundo estão comprando petróleo da Rússia. Eles aprenderam, mas por quê? Compra mais barato e vende no mercado internacional, furando o bloqueio. E o que os Estados Unidos faz? Nada, para dizer do poder da Arábia Saudita. Uhum. O Biden silenciou, o Biden, quando não era candidato, ele disse, acusou o príncipe, e é verdade, de ter matado um jornalista. Ele já esqueceu isso. Então, por quê? Porque a Arábia Saudita agora está nesse eixo da China. Né? Então, está se construindo, o próprio Netanyahu mostrou o mapa. Está construindo um dos caminhos da Rota da Seda, sai da China, passa pela Ásia Central, Irã, Arábia Saudita, Turquia e Europa. Essa proposta dos Estados Unidos, que é com a Índia, saindo da Índia, Arábia Saudita e Israel, para conexão com a Europa. Então, o Hamas provocando isso, eu entendo que isso até agora ele conseguiu. Porque a Arábia Saudita soltou uma nota a mais dura até agora contra Israel. Não vi nenhuma nesse nível. Falando que era para suspender as hostilidades, mas acusando Israel de ser o responsável pelo que está acontecendo. E que o povo palestino tem todo o direito legítimo de resistir e construir seu Estado Nacional. Uhum. Então, suspendeu por enquanto isso. O outro motivo do Hamas, eu entendo que é interno. A Autoridade Nacional Palestina já vem desgastada há muito tempo. Muita acusação de corrupção, de não representar mais os palestinos, tem muita contestação na Cisjordânia, dos jovens palestinos e tudo mais, e ela já vinha sendo desgastada. Mas a cada vez que acontece isso, o Hamas aparece na frente da autoridade. Afinal de contas, você tem um povo, você tem território e você não tem forças armadas. Não existe uma força armada palestina. Então, quem aparece ou tenta aparecer como, né, o seu garante armado é o Hamas. Então, quando ele faz essas ações, ele sobe. Né? Tanto é que, veja só, quando acontecem essas questões, a mídia discute mais o Hamas do que o Estado palestino, que é o que Israel gosta também. Né? Quer dizer, a gente discute o Hamas e todo mundo esquece a causa legítima da construção do Estado palestino. Ele acaba chamando mais atenção. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que são, basicamente, dois objetivos. O internacional,
de obter, pelo menos, a não adesão da Arábia Saudita. O Catar também emitiu uma nota crítica. O Catar é um país que ajuda sempre os palestinos. O Catar, a Arábia Saudita. E, internamente, veja, nesse momento que nós estamos agora, mesmo outro, ninguém fala da Autoridade Nacional Palestina. Sumiu. Sim. Posso emendar em uma? Fiquei pensando aqui, Nasser. Os palestinos apoiam o Hamas da mesma maneira que os israelenses apoiam o Netanyahu? Dá para fazer essa comparação de apoio da população à estratégia de governo da população em relação ao Hamas também? Bom, excelente pergunta, e aí é uma questão fundamental. A gente não tem como, porque já há um tempo que não tem eleição lá, então a gente não tem como aferir objetivamente. O que eu te diria, baseado em percepções, análises, e que escreve, que a gente vê e tal, de informação lá, é o seguinte: a Autoridade Nacional Palestina se desgastou há muito tempo e o Hamas já vem se desgastando há muito tempo, por vários motivos. Um deles é a repressão que o Hamas exerce na população. Isso eu, particularmente, já ouvi, presenciei de vários palestinos. Né? Então, repressão, né? Quer dizer, muito tempo no poder, que não, né? Claro que ele não pode fazer milagre, mas, enfim, mas também não teve nenhuma legitimidade nisso. Teve um momento, eu posso falhar na minha memória aqui com certeza, não sei se 3 ou 4 anos, foi a última vez que eu vi que fizeram um tipo de um levantamento lá de opinião pública, está num movimento mais calmo. Tem um líder palestino que está preso em Israel. Aqui eu já começo também a pensar a conspiração aqui. Esse líder palestino, Barghouti, ele nunca participou de atentado, nunca usou nenhum meio de violência, e ele está preso em Israel. Israel deixa ele lá preso. E ele na prisão, ele tinha mais popularidade que o Hamas e a Autoridade Nacional Palestina. Então isso também revela que, tanto externamente, interessa manter esses dois, não ter uma outra liderança. Não interessa para Israel ter um Barghouti, ou alguém que siga, que é muito mais sintonizado com outras questões políticas, que representa muito mais as outras gerações, que não fez uso de meios de violência, que não é corrupto como a Autoridade Nacional Palestina. Mas, completando sua pergunta, uma outra variável. Então, portanto, na normalidade, a legitimidade do Hamas frente à população palestina tende a cair. Nesses momentos que nós estamos vivendo, tende a aumentar. Porque, eu não estou dizendo que isso é real, estou dizendo a percepção. A percepção é ele que defende. Não tem força armada. Não tem exército, não tem nada. Então, quem é que aparece nesse momento? É o Hamas. Quer dizer, é o Hamas que aparece nisso. Então, quando tem esses picos de violência, ele ganha sobrevida. E também, até hoje, tanto dentro da Cisjordânia como de Gaza, infelizmente, ainda não houve condições para aparecer uma outra alternativa, como eu disse. Dá para ver a demanda. Eu presenciei aqui um fato, já há alguns anos, de uns refugiados palestinos que vieram da Síria. E estavam num evento aqui, eles não falavam ainda, não entendiam português, e tinha umas organizações aqui políticas no Brasil que acho que não entende bem a realidade lá, e achando que estava fazendo o máximo, e começaram a elogiar a Autoridade Nacional Palestina. Na hora que o tradutor falou, foi vaia. Uau! Porque, na verdade, também porque a Autoridade Nacional Palestina é que tem representação diplomática no mundo. Aqui no Brasil, na ONU, são eles. Então, vamos dizer assim, ele é a parte oficial. Né? Mas eu presenciei todo mundo. Tudo foi assim. 90% dos palestinos vaiaram. Ô, Nasser, então, completando, é um vazio de legitimidade, quer dizer, uma série de coisas que vai. Mas, assim,
gostar, apoiar o Hamas, Uhum. duvido. Eu duvido que tenha isso. Uhum. Nasser, e eu sei que é difícil estabelecer prognóstico, principalmente quando a gente lida com um tema tão denso quanto esse, mas eu queria ouvir um pouco de você o seguinte: se você acha que... A gente conversou ao longo dos últimos dias aí, que teve alerta da inteligência egípcia dizendo que aquilo poderia acontecer, o Haaretz, o jornal israelense, culpando o Netanyahu como principal ator responsável por esse pico de violência. Enfim, o que você acha que isso significa para o Netanyahu? Ele pode cair? Ele pode sair fortalecido dessa contenda? E como é que você acha que, em última análise, esse cenário vai estar, por exemplo, daqui a uma semana, 10 dias, com esse processo de bombardeio, de destruição tão aguda que está sendo promovida pelo exército israelense na faixa de Gaza nesse momento? Bom, eu acho que ele está no fio da navalha, né? O Sharon. Então, O isso Netanyahu. aí que você... Pô, olha, todo dia eu estou confundindo as entrevistas. É muito nome. Não, não é isso não, é o espírito do Sharon, porque essas coisas que nós estamos falando, tudo isso aqui, quem fez os engajamentos, cercou Gaza, foi o Sharon. Entendi. Ele é o estrategista, né? Netanyahu, ele cada vez mais atacado pela imprensa, não é atacado com fatos, com objetividades. Acabou de citar o Haaretz. Eu acabei de ver agora à tarde, estava dando uma olhada antes de vir aqui conversar com vocês, porque inicialmente o governo israelense negou essa informação que você falou do Egito, né? O serviço de inteligência, a informação o serviço de inteligência do Egito detectou uma movimentação estranha, atípica na faixa de Gaza e comunicou ao governo de Israel. O governo de Israel fez pouco caso. Então, o governo israelense havia negado. Eu vi agora à tarde, faz questão de 1 ou 2 horas, que o governo de Israel admitiu que recebeu. Admitiu que recebeu essa informação. Então, o cerco em relação à responsabilidade, por isso está acontecendo, ao Netanyahu, vai aumentando. Trago ainda uma informação do Haaretz, que ele colocou entre aspas. O Haaretz é muito confiável. Ele colocou entre aspas que em 2019 o Sharon, o Benjamin Netanyahu, Bibi, estava reunido com os membros do seu partido Likud e ele disse o seguinte: para aqueles como nós que não queremos o Estado palestino, a nossa estratégia é apoiar o Hamas. Está entre aspas. E ele complementa: não devemos permitir bloqueio de recursos ao Hamas. Quer dizer, deve desbloquear os recursos para o Hamas. Está escrito, entre aspas, compartilhei no Twitter. Até agora, ninguém contestou o Haaretz, está lá a afirmação e tudo mais. Então, você vai vendo uma série de elementos que confirmam aquilo que a gente estava colocando desde o início. Quer dizer, o Hamas é um oponente conveniente para Israel. Uhum. Né? E completando o que você perguntou também, do Sharon, então nesse flanco ele tá complicado. Num outro também. Por quê? O número de mortos muito grande em Israel, de civis, a forma como foi feito. Então ele quer responder arrasando Gaza. Vai dizer que é terrorismo em Gaza. O ministro da Defesa deu uma coletiva afirmando oficialmente que estava autorizando bloqueio total de água, energia e alimento. Quando você fala isso, você não está... Porque o outro você vai dizer: eu vou jogar uma bomba no prédio de terrorista. E haja terrorista, já tem 300 edifícios, já deve estar mais. Eu nunca vi tanto terrorista na vida, né? Que mora em edifício, né? Muito interessante. Eles ficam todos nos edifícios, né? Condomínio de terrorista. Bom, ainda nisso ele vai dizer: efeito colateral. Mas quando você diz que está bloqueando fornecimento de alimento, água e energia, é para toda a população. Não tem como mandar
endereço. Ah, não vai água para o terrorista. O cara anunciou isso oficialmente. Então eles vão para arrasar. Vai ser, sem dúvida nenhuma, a maior crise humanitária até hoje vivida pelos palestinos em Gaza. Aí volta a questão. Aí ele se mantém ou cai? Aí é percepção da opinião pública, quer dizer, é um risco. Pode ter aí um efeito Malvinas, né? Efeito Malvinas, por entender que a ditadura argentina estava em crise, arrumaram lá uma guerra com a Inglaterra para ativar o sentimento nacional e foi um fracasso, morreram muitos argentinos e aí que a ditadura caiu. Então, o Netanyahu está nesse dilema aí, né? Vamos ver. Eu acho que, de toda forma, é uma crise que se arrasta em Israel. Vai aumentar o número de investigação. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Hoje, eu não sei se vocês viram, é uma notícia assim, sui generis. Sui generis. O governo de Israel diz, foram encontrados, é essa palavra, foram encontrados 1.500 corpos de membros do Hamas em território israelense. Não falou mais nada. Não dá para acreditar. Exato. Eu vi isso. Quando eu li essa notícia, eu falei, que tipo de canalice é essa? Foram encontrados 1.500 corpos, como se aquelas pessoas tivessem morrido do nada, como se não... Isso não faz o menor sentido, de fato. Então ainda tem muitas informações meio desencontradas. Né? Tá um momento meio estranho aí e tal. Mas eu acho que tudo isso tem... Aí tem uma questão interna lá, né? De Israel, assim, uma parte da mídia, uma parte da coisa que fecha literalmente com o Netanyahu e a outra, quer dizer, a mídia partido mais liberal, como o Haaretz, né? Que abre essa crítica. Então, vamos ver aí esse jogo de forças, mas é tudo duro, porque atingiu muito a população em Israel. É muito duro ver essas pessoas mortas, atingiu muitas famílias e tudo. Claro. O pessoal ainda fica meio, com razão, atordoado em pensar, vamos dizer assim, na política, né, propriamente dito. Mas eu acho que passando essa fase aí, vamos chamar de um luto coletivo, vão para cima, uma boa parte de Israel e vai para cima do Netanyahu. Agora, César, o fato de Israel ter confirmado que recebeu o aviso do Egito e nada fez, é muito sério. É um ponto que merece toda a nossa atenção. Isso muda a configuração do que a gente está acreditando ou do que a gente tem ouvido até agora, né, Nasser? Não, se me permite o seguinte, eu sou muito curioso, a minha frustração é não ter sido jornalista. Investigativo, eu adoro isso, eu adoro investigar. Mas sem tempo, com entrevista, aula, não sei o que. Hoje eu vi, estava porque é uma reprodução das agências internacionais, estava lá na UOL, e estava um estardalhaço dizendo assim, quais mais ou menos, os métodos usados por essa ação espetacular do Hamas. E estava citado que era das agências. Eu aconselho vocês lerem. É um negócio sui generis. Aí começa assim. A invasão do Hamas por mar. Vamos lá ler. Um barco. A invasão foi um barco que foi metralhado por Israel e voltou. Ok. Vamos por ar. Aquele, como é que chama lá? Paraglider. O paraglider. Paraglider. Porque eu tinha visto umas imagens, um punhado de gente. A BBC confirmou só uma foto que mostra um cara descendo. Assim, um negócio bizarro. Quando eu vi aquilo, falei, bom, você pode brincar de tiro ao alvo com um cara desse, né? Tudo lento, descendo. A outra ação por terra era aqueles bulldozer derrubando a cerca e uns caras saindo de moto. Gente, pelo amor de Deus. Uau. Do outro lado está um dos maiores exércitos do mundo que exporta sistema de vigilância para o mundo, vende para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E para o Brasil, né?
Não, Brasil com certeza. Mas estou falando, vende até para esses países. Uhum. Ninguém viu nada. E o que demorou? Mais de 10 horas. Eles lá, um negócio assim, espantoso, espantoso. Apesar de toda a transmissão ao vivo, tem muita coisa estranha acontecendo por lá, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Eu estou procurando. Não estou duvidando. Eu já vi, duvida de morte. Mas eu quero ver. Eu vi várias matérias que falavam sobre a rave e falavam assim, o vídeo está aqui. Eu olhei o vídeo e não vi. Eu não vi um vídeo que mostra um assassinato. Procurei até. Mostra as pessoas correndo, sim. Isso eu vi. Mas eu não vi assassinato. Não estou dizendo que não teve. Claro. Estou dizendo que não vi. Então, assim, a imprensa está reproduzindo, dizendo como que... Então, não coloca, ó, é bem provável, tem várias informações. Mas, olha o vídeo. Eu não vi no vídeo. E tem todo tipo de... Por exemplo, agora estava circulando, principalmente nas redes sociais, que 40 bebês teriam sido mortos e decapitados e esse tipo de coisa. E cabe ressaltar esse cuidado que o Nasser está tendo. A gente não está dizendo que isso... a gente não está dizendo que isso não aconteceu. A gente sabe que em situações tensas e críticas como essa, todo tipo de medida absolutamente dantesca pode ser adotado, mas também cabe ter uma certa parcimônia, considerando que carece a verificação, carece todo esse tipo de abordagem que a gente está procurando fazer com o Nasser aqui. Nasser, a gente está caminhando para os minutinhos finais aqui, a gente tem mais 2, 3 minutinhos só contigo antes de encerrar o programa, mas eu gostaria de ouvir duas coisinhas. Se você acredita que outros atores maiores podem se envolver nessa questão, muito se falou, por exemplo, talvez o Irã, talvez o Hezbollah pudesse entrar nesse conflito. E eu conversei contigo já também, e você citou algo que é interessante, que é, você acredita, ao invés na formação de 2 estados, na formação de um único estado com 2 povos que sejam capazes de conviver de forma pacífica. Conta um pouquinho pra gente essas duas coisas. Se você acredita que outros atores podem entrar na contenda e como é que você sente essa solução de um Estado, 2 povos? Olha, eu vou responder o tema dos atores entrar, citando aqui, embora eu não me identifique com os liberais, mas ele era um grande pensador, Raymond Aron. Ele dizia, sempre a gente analisar impossibilidade e probabilidade na área de ação humana. É possível que haja algo no sul do Líbano com o Hezbollah, está tendo já alguns incidentes, é possível, mas é improvável. É improvável porque eu entendo que já está tendo vários recados indiretos das potências europeias e dos Estados Unidos em relação a isso. O Hezbollah pode ser tudo, menos burro e louco de provocar algo nesse sentido. Mas você abriu aqui também o programa falando das ações humanas, que às vezes um fato sai de controle e depois gera uma reação em cadeia. Mas hoje eu diria que é improvável. O Irã, menos ainda. Há uma armadilha para o Irã entrar. O Netanyahu, creio que gostaria que o Irã entrasse até para melar essa coisa com a Arábia Saudita. Estão acusando o Irã de tudo. Mas o governo do Irã é muito esperto, muito estratégico nisso e vai evitar de toda forma entrar nessa questão também. Então, eu acho que o cenário, depois de muita destruição e morte, então, quando Israel olhar, bom, agora nós estamos satisfeitos com a vingança, aí vai fazer um cessar-fogo e fica tudo como antes no quartel de Abrantes. Eu acho que essa daí é uma questão. A outra que você perguntou... Do único Estado, 2 povos. Sim. Desculpa. Veja só, lembra, vamos falar rapidamente aqui, quando eu estava descrevendo 1947. Uhum. Em 1947, estavam lá 2 povos e estava tendo conflito entre eles. Tudo bem, como foi a Constituição dos Estados Nacionais, só para ficar aqui no Ocidente,
em toda a Europa. Toda a Europa foi assim. Quer dizer, o que as grandes potências deviam ter feito? Não era partilha. Não era partilha. Era mediar um tipo de acordo que mantivesse aquele território sob um único Estado democrático, com todos os problemas que ia ter, mas manter a todo custo aquela unidade política naquele território. Ok, não foi. Ok. Então, durante muito tempo, quem falava em um Estado dizia assim, um Estado é inviável, o negócio são 2 Estados, e veio Oslo. Hoje é mais viável, com todas as dificuldades, um Estado do que 2. Por quê? Porque, como eu disse, a Cisjordânia está toda tomada por colonos. Para eles saírem de lá, só uma guerra civil, coisa que não vai acontecer em Israel. Eles vão ter que sair à força, eles não vão sair de lá. É um apoio muito grande na sociedade e eles estão todos armados e têm apoio do exército. A outra é Gaza. O que vai fazer Gaza? Portanto, veja, o Gaza vai... Vamos supor, tem 2 estados. Gaza cercada e Cisjordânia de lá. Como é que encontra um palestino? Não tem nem como encontrar, não tem nem em relação de contiguidade. Então, portanto, hoje, alguns analistas, inclusive a revista Foreign Affairs, que é uma revista do mainstream dos Estados Unidos, sim, super centro-direita, saiu um artigo assinado por 6 analistas intelectuais dizendo isso. O único projeto viável hoje para lá é um Estado. Um Estado e 2 povos. Né? Fora isso, é muito difícil, quase impossível, e, como eu disse, vai ser a custas de uma guerra civil em Israel, que é altamente improvável, quase que impossível. Uau! Que difícil. E uma aula ao mesmo tempo, Nasser. Obrigado, querido. A gente ficaria horas e horas te ouvindo. A gente aprendeu muito contigo ao longo dessa hora. Eu, a Hobbs, eu tenho certeza que a nossa audiência também. Obrigado, querido, pela tua inteligência, por compartilhar com a gente hoje. Foi maravilhosa a aula que você deu aqui pra gente, viu? Imagino Obrigado. que deva estar sendo muito requisitado, né, Nasser, ultimamente, aí dando muita entrevista, porque, enfim, são temas sensíveis e profundos, né? E falta conhecimento pra gente mesmo, porque quando não acontece nada, fica tudo muito quieto, a gente não entra nessa história, não se aprofunda, né, numa ferida que já está aberta há muito tempo. É isso aí. Se me permite 30 segundos, que é claro, sobre isso que você falou. A gente, como professor, tudo é uma das maiores satisfações que eu estou tendo, porque eu tenho um grupo de estudos, eu tenho alunos e tudo. Então, hoje, nesse momento com o Edgás, eu tenho basicamente 3 ex-alunos que fizeram os 3 mestrado e doutorado comigo, que estudam Oriente Médio, e que estão aí dando entrevistas. Eu acho que é isso também, não só ficar concentrado só numa pessoa. E, por coincidência, uma aluna doutoranda, que o doutorado dela vai defender segunda-feira, sobre Gaza. 4 anos que ela está nisso. Sobre Gaza, vai defender segunda-feira o doutorado. Então, acho que essa ideia de formação também que é importante. E eles, por sua vez, vão formar outros. A gente tem que... a ideia do conhecimento tem que ser coletiva. Isso é importante. E tem percepções que eles têm que eu não tenho. E vice-versa. Tem a coisa geracional, acho que isso tudo são variáveis que a gente tem que compreender, né? Mas é muito prazeroso que eles estejam participando do debate público, né? Porque o conhecimento deve ser público. Uhum. Defendo isso com unhas e dentes. Tem uma linguagem acadêmica, mas o papel nosso é transformar a linguagem acadêmica para fora da universidade. Tem que fazer isso. Um desafio que todos têm. Eu não posso ter uma linguagem esotérica em um ambiente mais aberto. A gente faz o possível para comunicar da melhor forma. Foi maravilhoso. Com certeza eles contam com a inspiração de um baita professor. Obrigada, Nasser. Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado, querido. Mais. Um abraço, Nasser. É isso, né, César? Enfim. E veja a diferença. E a diferença, você percebe, Hobbs? A diferença de quando você tem um craque, um doutor, como o Reginaldo Nasser, e a riqueza do debate, sim, e as perspectivas que ele traz. É óbvio que ninguém é pai da verdade, mas o debate é muito mais sofisticado do que a abordagem
a tradicional, entre aspas, que você vê na mídia Sim. mainstream, corporativa, nacional, entende? Então, é isso que você falou, todo mundo quer paz. Ninguém seria louco de endossar medidas de violência, de assassinato. Agora, isso precisa valer para todo mundo, Roberta. Não dá para a gente seguir nessa toada. Só para encerrar, 1 minuto, veja, a gente tem um estudo da Brown University que eu queria compartilhar contigo. Isso mostra que os Estados Unidos... É uma universidade estadunidense, tá? Não sou eu que estou dizendo. Brown University, só para vocês entenderem. Esse estudo, que chama Cost of War, o custo da guerra, te demonstra que os Estados Unidos mataram algo entre 4,5 e 4,7 milhões de pessoas desde o 11 de setembro. Produziram mais de 38 milhões de refugiados. Tá? Você tem uma figura como o Henry Kissinger, que ele citou, que é secretário de Estado, está com 100 anos agora, o Henry Kissinger, que promoveu todo tipo de genocídio no mundo, matou milhões de pessoas na Indochina durante a guerra do Vietnã. Esse cara nunca foi tratado como genocida ou como terrorista. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Hobbes, em 1973. Você entende o que eu estou te dizendo aqui? Então, assim, é óbvio que a gente precisa começar a olhar com um pouco mais de cuidado para essa hierarquia moral que determina a governança global e que atribui determinados tipos de valores para certas vidas, principalmente priorizando as vidas estadunidenses, da Europa Ocidental, Japão e Austrália, em detrimento de todo o resto da população mundial. É isso que está em jogo aqui. E no final, né, a gente vê esse ápice claramente por razões econômicas. Sempre. E viva o capitalismo. Exatamente. É sobre isso. Esse é o cerne da questão. Obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido, assim como a gente, com o professor Reginaldo Nasser hoje. A gente volta aqui no Sinapse ICL sempre às 7h30 da noite. A gente espera você. Um beijo. Uma ótima noite. Beijo. Fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental, um curso que tem 8 aulas com participação de todos os alunos e alunas e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios. Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de saúde mental e cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!